Hoje nós vamos meditar a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 ao 20. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém todos os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repentinamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, entre na cidade e aí dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: Prepare-se e vá até a rua que se chama Rua Direita e procure na casa de Judas um homem chamado Saulo, apelidado Saulo de Tarso. Ele está rezando e acaba de ter uma visão. De fato, ele viu um homem chamado Ananias impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muita gente falar desse homem e do mal que ele fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, que recebeu dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu dos olhos de Saulo alguma coisa parecida como escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo se levantou e foi batizado. Logo depois, comeu e ficou forte como antes. Saulo passou então alguns dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, a primeira leitura de hoje traz a história de Saulo. Saulo que mais tarde vai se tornar Paulo. Saulo que foi um perseguidor da igreja. Ele que entrava nas casas das pessoas em Jerusalém, prendia, arrancava as pessoas de suas casas, prendia, batia nas pessoas.
era um homem perverso. Saulo era um homem cheio de ira, cheio de ódio contra os cristãos. Era um homem que ainda não havia conhecido o Cristo ressuscitado. Era um homem que estava cego. Era um homem que procurava a todo custo destruir a Igreja de Cristo. Mas o Evangelho narra que durante esse percurso, essa ida de Saulo até Damasco, ou seja, ele pede uma carta de recomendação aos sumos sacerdotes de Jerusalém para ir para Damasco e prender os cristãos. E ele parte. E no caminho ele se depara com uma forte luz. E essa luz era Jesus. E ele cai com o rosto por terra. Diante daquela luz brilhante, ele cai com o rosto por terra. E Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele responde: Quem és tu, Senhor? Jesus diz: Eu sou Jesus a quem estás perseguindo. E ali ele é conduzido para Damasco. Nosso Senhor envia Ananias para impor as mãos sobre ele e batizá-lo. E a partir daquele momento, Saulo se torna o grande pregador, um dos maiores pregadores da história da nossa igreja. Ele se torna Paulo apóstolo de Cristo. Um homem cheio do Espírito Santo. E Jesus diz para ele: Eu escolhi este homem para que ele anuncie o meu nome aos pagãos, aos reis de Israel e a todas as nações. Então Paulo, a partir daquele momento em que Ananias chega, ele fica cheio do Espírito Santo. Um homem que perseguia a igreja, um homem que detestava a igreja, se torna cheio do Espírito Santo. E ali ele começa a pregar nas sinagogas de Damasco. O cenário de hoje em dia não é diferente. A gente vem vivendo tempos em que a Igreja de Cristo ela vem sido muito perseguida pelos meios de comunicação. De todos os lados a igreja é bombardeada. Querem a todo custo destruir a igreja. Assim como Saulo, na antiguidade, hoje em dia, querem fazer a mesma coisa. Destruir a igreja de Cristo. Mas eles não vão conseguir, porque ela foi instituída, ela está fundada sobre a rocha firme que é Cristo. Então a perseguição já começou. A gente pode ver nesses países muitos cristãos sendo mortos, perseguidos, degolados, decapitados, por professarem a sua fé em Jesus. E nós estamos caminhando para o verdadeiro testemunho. Nós cristãos, agora, estamos caminhando para o verdadeiro testemunho. O testemunho do martírio. A palavra mártir significa testemunho. Testemunho não é aquilo que a pessoa vai
pega o microfone, fala, eu fazia isso, eu fazia aquilo, agora eu não faço mais. Agora eu sou de Jesus. Agora eu sou de Jesus, eu não faço mais isso, eu não bebo mais, eu não uso mais droga, eu não me masturbo mais, eu não vejo mais pornografia. Não, isso não é testemunho. Testemunho é o derramamento de sangue. Testemunho foi o que Estevão fez. Estevão deu um verdadeiro testemunho. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar consciência do contexto em que estamos. A perseguição à igreja, ela continua. Ela continua e a cada dia que passa ela vai crescendo mais e mais. O Estado impondo leis que vão contra os preceitos divinos. Então nós precisamos tomar consciência dessa situação, tomar consciência de que as coisas vão piorar, que essa perseguição é só o começo e que nós, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, precisamos estar preparados para os tempos que estão por vir. Precisamos estar preparados para que nós, no momento da perseguição verdadeira, aquela perseguição em que vai exigir de nós o martírio, nós precisamos pedir a graça a Deus de permanecermos fiéis a Ele e à Sua palavra e aos seus ensinamentos. Os meios de comunicação vêm tentando a todo custo calar a nossa voz. Muitos canais do YouTube vêm sendo bloqueados, tendo seus conteúdos restringidos por falarem de Jesus, por anunciarem a boa nova de Jesus. Nós precisamos acordar e tomar consciência da realidade e rezar bastante e pedir a Nossa Senhora que nos dê a graça da fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, da perseverança. Precisamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude, ela que é nossa mãe, nossa auxiliadora, que nos dê força para suportar tudo com fé, esperança e principalmente coragem. Enfim, meus irmãos, essa é a reflexão, a meditação da palavra de hoje. Peço que compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Peço que se inscreva no meu canal para receber os próximos vídeos. E que a palavra de Deus possa alcançar, mais corações. Porque o intuito, a intenção desse canal é justamente isso. Levar Jesus às pessoas. É tudo para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe você.